Senhoras e senhores, bom dia. Me chamo Vicente, sou pardo, cabelos castanhos e grisalhos, estou usando uma máscara branca, camisa azul listrada e falo de uma tribuna. Aos internautas que nos acompanham das redes sociais oficiais da Prefeitura de Francisco Morato, às autoridades presentes, saudamos a todos e todas e damos início à audiência pública sobre o novo Código de Obras e Edificações do município de Francisco Morato. Uma das marcas históricas da gestão da nossa prefeita Renata Ceni é construir, elaborar e ouvir de maneira ampla os anseios da nossa população. Governo participativo, e assim faremos uma cidade cada vez melhor. E para darmos início a essa audiência pública, se faz necessário a composição de uma mesa de trabalho. Para tanto, convidamos autoridades, nossa gestora, gestores e legisladores presentes. Compondo esta mesa de trabalho, nós temos a nossa prefeita, Renata Ceni, nosso vice-prefeito, Hildo Guzmão, nosso secretário de obras, Marco Antônio de Vaz Góes, e também o engenheiro Pedro Bigardi, responsável da empresa formativa Gestão de Projetos e Desenvolvimento. Aqui também nós citamos e agradecemos a presença da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Morato, vereadores Aguinaldo Vidali, vereador Anderson da Autoescola, vereador Edson Nepomuceno, vereador Jair Ceni, vereador Rodrigo Marrone. Citamos também e agradecemos a presença de secretários municipais presentes nesta audiência, Dr. Júlio Catalani, Fábio Torres e Wagner Santana. Gostaríamos também de citar e agradecer a presença do senhor Benner Costa, que é responsável técnico da formativa. A audiência pública conta com a participação de técnicos do município com o objetivo de divulgar, debater e receber sugestões sobre o novo Código de Obras e Edificações que está sendo elaborado pela Secretaria de Obras, através da empresa formativa Gestão de Projetos e Desenvolvimento. Cumpre ressaltar que a cidade de Francisco Morato está comprometida e empenhada em cumprir a Agenda 2030, plano global estabelecido pelas Nações Unidas para o alcance dos chamados 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e de suas 169 metas. Assim sendo, para a melhor consecução desses objetivos, o município editou a Lei 3.041 de 2019, adotando a Agenda 2030 como diretriz de políticas públicas municipais, permeando todas as ações e estratégicas de governo. Senhoras e senhores, para a saudação e boa-vinda a todos os presentes e aos internautas que nos acompanham das redes sociais, transmitiremos a fala às nossas autoridades que compõem a mesa de trabalho. Passamos a palavra ao engenheiro Pedro Bigardi, representante da empresa formativa. Bom dia. Eu queria cumprimentar aqui a prefeita, Renata, o vice-prefeito Hildo, o secretário Marco Antônio, na pessoa dele todos os demais secretários e servidores aqui da prefeitura. Cumprimentar aqui todos os vereadores presentes, também técnicos, engenheiros, arquitetos, técnicos da cidade que acompanham e demais interessados. Dizer da nossa satisfação, nós vamos apresentar aqui daqui a pouco essa estrutura do código, né, de uma forma bem didática, a compreensão do significado do código, que é mais um passo, um avanço na organização da cidade. Então, daqui a pouco a gente vai poder apresentar essa proposta que foi elaborada de uma forma muito participativa, depois a gente vai explicar para vocês também no processo, tá bom? Obrigado a todos. Dando sequência às falas, convidamos para que faça uso da palavra neste momento o secretário de Obras, Marco Antônio Vaz de Góes. Bom dia a todos. Quero saudar a prefeita Renata Ceni, o vice-prefeito Hildo Guzmão, saudar todos os vereadores presentes, os meus colegas secretários, os técnicos da Prefeitura Municipal e os técnicos que aqui nos acompanham nessa
árdua luta aqui, e ao engenheiro Pedro Bigardi, que vem nos assessorando aí junto com a empresa e o Gleiner para que a gente possa atingir um objetivo de dar uma condição de uma legislação que possa atender os interesses do município, dos empreendedores e dos técnicos que atuam no município. Eu gostaria de informar, né, que desde a entrada na prefeitura, a prefeita Renata Ceni vem dotando a municipalidade de vários instrumentos legais, dentre os quais a gente pode inclusive destacar o ordenamento, o uso e a ocupação do solo. Os técnicos da nossa prefeitura, os responsáveis pelas análises dos projetos de edificação, de urbanização, sempre nos solicitaram que a gente pudesse criar um rito processual que tratasse com igualdade a tudo e a todos que atuam no município. E que pudessem, né, os interessados, os técnicos interessados, os empreendedores, pudessem, de uma forma coesa, né, fazer consultas para poder referenciar e apresentar os projetos para empreender no município. Eu quero aqui deixar registrado também que durante todo esse período em que os nossos técnicos fizeram as análises dos projetos para empreender no município, para construção, para urbanização, eles sempre trabalharam com excelência, principalmente num município em que a gente não tinha instrumentos legais que dessem embasamento para que eles pudessem fazer. Todos os trabalhos que eles elaboraram desse período foram feitos com base em legislações estaduais e federais pertinentes. E a partir deste momento, um momento que eu considero de real importância, agora nós vamos ter também uma legislação municipal para nos auxiliar nessas aprovações e dar condições que vocês, técnicos, possam trabalhar com mais tranquilidade no nosso município. Só isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Seguindo com as falas, passamos a palavra neste momento ao nosso vice-prefeito, Hildo Guzmão. Bom dia a todos e todas. Quero aqui cumprimentar a nossa prefeita Renata Ceni, uma gestora muito comprometida com a cidade de Francisco Morato desde o início. Nós tivemos a grande oportunidade de podermos compartilhar de tantas coisas que trouxeram desenvolvimento para a cidade de Francisco Morato, e essa manhã se torna histórica na cidade de Francisco Morato, porque por quantas vezes, enquanto estive vereador ali na Câmara de Vereadores nos últimos 4 anos, nós discutíamos sobre realmente isso. A cidade de Francisco Morato não tem um código de obras, e como essa cidade cresceu de forma desgovernada, sem legislação. E hoje quero parabenizar e agradecer a oportunidade que Deus tem me dado, prefeita, de caminhar ao seu lado e de estar fazendo parte dessa mesa. Gratidão. Cumprimentar o nosso secretário de obras, Marcos Góes, no qual demando assim e cumprimento os demais secretários aqui presentes. Parabenizá-lo também pela sua competência, direção também em todos os trabalhos. Cumprimentar o representante da empresa formativa, Pedro Bigardi, que faz parte dessa mesa, acompanha conosco. O engenheiro Greiner Costa, que é responsável técnico da empresa formativa, que trabalhou arduamente em relação a todo esse processo. E em seu nome, cumprimento todos os demais engenheiros aqui, o corpo técnico aqui representado, dizer a vocês que eu tenho muitos amigos engenheiros, um dos meus melhores amigos também são engenheiros, admiro muito a profissão de vocês, é grandiosa para toda a cidade, desenvolvimento de todas as cidades, inclusive a nossa de Francisco Morato. Quero cumprimentar a Câmara de Vereadores, super atuante, participativa conosco em todos os assuntos e projetos, que sabem discutir sobre todos os assuntos na cidade de Francisco Morato, porque eles compartilham conosco de tudo aquilo que o Executivo aqui tramita. A Câmara de Vereadores tem participado conosco de forma atuante. Então, aqui agradecer a presença dos vereadores Aguinaldo Vidali, Anderson da Autoescola, Edson Nepomuceno, Jair Ceni, vereador Rodrigo Marrone e a vereadora Márcia Della Torre. E em seus nomes, cumprimentar todos os vereadores que têm nos auxiliado demais. Que tenhamos uma excelente audiência e Deus abençoe. Obrigado. Senhoras e senhores, internautas, seguindo com as falas, ouviremos neste momento nossa prefeita, Renata Ceni. Obrigada, Vicente. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à Prefeitura de Francisco Morato. Na fala do meu vice-prefeito Hildo Guzmão, eu desejo que vocês todas sintam-se acolhidas e respeitados nessa importante fala de hoje. Obrigada a essa mesa de trabalho.
De fato, essa audiência pública nos traz uma mensagem muito importante, principalmente para a cidade de Francisco Morato. 56 anos de história administrativa, uma cidade corajosa, que abraça muitos brasileiros, consolidando aqui os seus espaços em comércio, em estruturas de trabalho, de renda e principalmente de habitação. Essa é a cidade de Francisco Morato, a corajosa cidade de Francisco Morato, que, de acordo com seus desafios, que implicam a natureza da nossa cidade, também acolhe toda essa demanda e, ao longo da sua história, procura fazer provocativas que vai proteger essas famílias e a nossa cidade. E como se faz isso? Com um conjunto de estrutura técnicas, instrumento público, participativo, e ao longo de 6 anos de administração, é esse esforço coletivo que a cidade de Francisco Morato tem encontrado como possibilidade de fazer inteligência para a cidade, inteligência para as pessoas, e instrumentos que as pessoas possam trabalhar e se sentir amparada por um documento que é público, que é mediado, que é construído por muitas pessoas. Então, imagine a grandeza desses atos, feitos a muitas mãos, com muitas vozes, para que o futuro da nossa cidade seja protegido. E é por isso que a gente defende muito uma agenda que se chama Agenda 2030, que muitos de vocês certamente já ouviram falar, que são os ODS. E ele traz a seguinte mensagem para nós. ODS número 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Entre suas metas, desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e preços acessíveis para todos. 9.3. Aumentar o acesso das pequenas indústrias e de outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento. Os serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados. ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 11.1. Fortalecer os esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e mudo. 11.3. Até 2030. Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos o país e em seus locais. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. 11.A. Apoiar as relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento. Então, olha que importante mensagem que esse instrumento público, a partir de hoje, agregando valor para a cidade de Francisco Morato, no contexto regional em que nós estamos vivendo, permitindo a qualificação de toda e qualquer pessoa que queira requerer uma atividade ou um serviço em Francisco Morato. Eu penso que esse exercício que nós fazemos hoje, como muitas vezes nós estamos fazendo, através dos seus conselhos municipais, da participação que vai acolher a informação de todos os senhores e as senhoras, nos qualifica para jogar a nossa cidade de fato por um futuro que desperta a nossa atenção para a urbanização da cidade de Francisco Morato. Então, eu fico muito feliz de estar com todos vocês, participar todos vocês dessa agenda importante e, certamente, a partir dessa audiência, essa escuta qualificada, nós vamos atingir as nossas metas com bastante riqueza e propriedade, porque a gente está ouvindo de quem fato merece ser ouvida. A nossa população, os gestores, os técnicos e a sociedade civil organizada. Muito obrigada e vamos lá para esse dia que é de trabalho acima de tudo. Parabéns. Senhoras e senhores, dando continuidade e sequência à audiência pública, nós gostaríamos aqui de citar e agradecer a presença da vereadora Márcia Della Torre, bem como do superintendente de saúde, senhor Tiago Campos.
É importante informar a todos os internautas que nos acompanham das redes sociais, caso queiram formular as suas perguntas, fique à vontade através dos comentários, que a nossa equipe de imprensa e cerimonial estarão atentos às suas perguntas, bem como aos presentes de forma presencial aqui na auditória da Prefeitura de Francisco Morato, podem também formular suas perguntas após a apresentação do plano de obras. Nesse momento, transmito a fala novamente ao senhor Pedro Bigardi, que é engenheiro e representante da empresa formativa, para a apresentação do Código de Obras e Edificações do município de Francisco Morato. Alô, só vou tirar a máscara aqui senão eu não consigo com o óculos, eu não vou enxergar nada. Então pedi, pode ser aqui mesmo, acho que tranquilo. Antes de mais nada, eu queria só agradecer à empresa formativa, na pessoa do Greine, engenheiro Greine que está aqui, que me fez o convite para fazer a consultoria aqui na cidade. E para mim foi um motivo de muita alegria, muita satisfação pelo trabalho que eu já vinha fazendo aqui em Caeiras também, elaborando o Código de Obras, Plano Diretor e outras cidades do estado de São Paulo. Eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei 22 anos na Prefeitura de Jundiaí, na área de planejamento urbano. Lá eu pude fazer plano diretor, código, plano de transporte, trânsito. Fui secretário de Obras de Campinas. E nesse mundo de consultorias, a gente pode trabalhar em muitas cidades, né, elaborando planos diretores, códigos de obras, plano de mobilidade urbana. Então, minha área é planejamento urbano. São quase 40 anos de vida me dedicando a essa área. Então, a gente pôde trazer para cá uma experiência e o que a prefeita colocou é real. Muitas cidades, a grande maioria até das cidades do estado de São Paulo, não tem código de obras ainda, um código de obras estruturado. Então, imagina vocês o avanço que isso traz para a cidade do ponto de vista de organização das ações, como diz o Marco, o jogo precisa ter regras claras, né? Tanto para aquele que trabalha, o profissional que vem à prefeitura, quanto para os técnicos da prefeitura poder aplicar a lei, né? Então, acho que isso a gente está trazendo. É uma lei bastante extensa, são 212 artigos, se eu não me engano, e bem detalhada. Então, uma lei muito interessante para a cidade. É um avanço importante que a cidade está dando. Eu vou fazer uma apresentação aqui, que acho que antes de mais nada, falar desse conceito, né, do código, que é o Código de Obras, do que ele tem que tratar, né? Então, eu vou falar disso. Eu ia pedir para vocês passarem então a apresentação. Pode passar? Antes de mais nada, dizer para vocês assim, existem 3 leis importantes que estão sendo tratadas agora aqui na prefeitura. A gente está ajudando como consultoria a secretaria. 3 leis importantes. A primeira é o plano diretor. O plano diretor teve uma lei aprovada ano passado, 2020, né, a lei 338, que criou toda a estrutura de desenvolvimento da cidade, o zoneamento, o parcelamento, fala da questão do desenvolvimento da cidade. O que a gente está fazendo em relação a essa lei? Está em andamento. Nós vamos tratar aqui hoje, eu só estou colocando aqui para a gente ter o conhecimento do conceito, né? O conceito da lei do código, para não se confundir com o plano diretor, com zoneamento. É outra coisa. O plano diretor, o ano passado ele foi aprovado, e tem um artigo no plano diretor que ele tem que ser complementado, ele tem que ser colocado em cada zona de uso da cidade, residencial, industrial, comercial, tem que colocar lá os índices e os usos possíveis em cada zona. Isso não foi feito no plano, mas tem um artigo que estabelece que isso tem que ser feito. Nós estamos tratando disso, estamos elaborando e mais para frente a gente vai apresentar esses usos e índices por zona da cidade, né? Senão também o plano acaba não tendo aplicabilidade total, né? O que eu posso fazer em cada lugar? Quanto eu posso fazer em cada lugar? Então, isso vai estar no plano diretor que está em andamento. Essa questão dessa complementação. Não é um plano diretor novo, nada, porque ele é recente, do ano passado. É apenas uma complementação desses usos e índices que está sendo feito. Isso nós vamos tratar depois com vocês. A segunda lei, que é importantíssima, é da regularização fundiária. A gente tem na cidade uma situação de muitos loteamentos que estão irregulares, e isso precisa ser regularizado.
Então a gente já elaborou, nós temos um esboço de uma legislação nova que vai trazer uma regularização de todas essas áreas que estão que estão irregulares na cidade, para organizar, digamos assim, o território. Então essa é uma lei importantíssima também, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais dela. Mas isso está em andamento, está na fase final, está praticamente montada a estrutura da lei, e a gente vai apresentar para vocês depois. A terceira questão é o Código de Obras e Edificações. Esse está pronto, em forma de minuta de lei, é uma lei bastante detalhada, e eu vou falar então depois do que ela trata, tá? Em relação às outras leis, sempre vamos ter confusão. Então essas 3 leis, olha o avanço, gente, que se tem em relação à organização da cidade. O cumprimento do plano diretor, que é novo, a regulação fundiária, né? Você resolver essas questões que já vêm há anos na cidade, e ao mesmo tempo você criar uma lei nova do que é o Código de Obras, que estabelece regras a partir de agora para aprovação de projetos na prefeitura, né? Então olha o avanço que se tem em relação a esse corpo de legislação. Pode passar? Então, mas do que trata cada uma dessas leis? Tem muita confusão quando a gente fala nessas leis todas. O que está numa, o que está na outra. Mesmo assim, entre técnicos, existe uma certa confusão do que está num Código de Obras, o que está na lei de zoneamento, o plano diretor, como é que essas coisas se relacionam. Então, eu vou tentar falar aqui um pouquinho didaticamente do que acontece em cada uma delas. Pode passar? O plano diretor, né? Só para esclarecer conteúdo, não vamos tratar dele hoje não. Mas ele divide o território em zonas de uso, então uso residencial, comercial, industrial, uso misto, corredor comercial, zona especial de interesse social, todas as zonas de uso da cidade. Se divide o território em área de expansão urbana, área rural, então você divide o território em zonas de uso. Em cada zona dessa, o que pode e o quanto pode em cada uma delas. Então, índice de aproveitamento, ocupação, índice de impermeabilidade, altura do edifício, recuo lateral, recuo frontal. Todas as questões vão estar nessa lei, tá certo? Eu falo que o plano diretor ele trata dessa relação de vizinhança, como é que você se instala no teu terreno e você se relaciona em relação ao bairro em que você está, né? Essa é a ideia do plano. Regras de parcelamento do solo, vai fazer um loteamento, um condomínio, uma área, uma divisão de terra, como é que abertura de rua, como é que você trata isso? Isso está no plano diretor, na parte de parcelamento do solo, tá certo? Então ali tem todas as regras do parcelamento do solo. Isso já existe lá no plano diretor. E as diretrizes para o desenvolvimento da cidade. Um plano viário, classificação das vias, via coletora, arterial, local, onde que eu vou abrir uma rua nova, todas as questões, atração de empresas, desenvolvimento econômico, eu quero criar uma lei de incentivo para atrair empresas, que área a gente vai criar condomínios industriais, áreas industriais importantes, habitação, meio ambiente, preservação ambiental. Tudo isso está dentro do plano diretor. Então, ele trata divisão do território em zonas de uso, o que pode e quanto pode em cada uma delas, parcelamento do solo e desenvolvimento da cidade nas diversas áreas, meio ambiente, habitação, e todas essas áreas, tá certo? A gente chama de políticas setoriais, inclusive, no plano diretor. Isso é o plano diretor, o conteúdo, tá certo? Acho que fica na cabeça da gente o que está lá dentro do plano diretor. Então, o que está faltando para a gente hoje aqui é definir os índices e usos por zona lá em cima, o item 1, que a gente está fazendo isso, está na fase bastante adiantada e a gente vai apresentar para vocês numa outra oportunidade. Pode passar? Olha aí. Aí só um mapa para ilustrar, esse é o mapa do plano diretor, que tem as zonas todas, pode passar. Regularização fundiária. Aí é outra legislação. A gente fez já algumas discussões bastante interessantes aqui com os técnicos, o vice-prefeito participou desses debates também, e a gente usou 2 leis novas, a gente está fazendo isso, tá ficando uma lei muito interessante. Eu falei para a prefeita dia desses que das leis que eu conheço por aí que estão sendo feitas,
até porque a coisa é nova, nova no sentido assim, existem duas leis novas, ó, a lei 13.465 2017, e o decreto federal 2018, são coisas novas ainda. Então, do que eu vejo dos municípios se movimentando para poder fazer legislação de regulação fundiária, eu considero que o que está sendo feito aqui do ponto de vista da estrutura da lei, vocês vão ver depois isso numa outra oportunidade, é uma das leis mais bem estruturadas e completa, amplitude, do que ela consegue trazer para atender os casos todos. É uma das leis mais amplas que eu conheço do que eu tenho visto aí pelo estado de São Paulo, porque fora disso a gente não tem muito conhecimento. Mas no estado é uma das leis mais completas que a gente tem visto. Vocês vão ver que interessante. A regulação fundiária, só para ilustrar aqui também, eu sempre digo que ela é um processo. Ela não é você cria uma lei e resolve tudo, não é isso. Mas se você tem uma lei boa, você cria um processo de trabalho permanente com a estrutura administrativa, com os funcionários trabalhando, a Câmara ajudando, a população, as cooperativas, as associações. Você cria um processo de trabalho que daí ele vira permanente. Aí você resolve problemas históricos que estão aí, de ocupação, de irregularidade do lote. Esse é um processo... Só que essas leis, elas ajudam muito, gente, mas muito. Então essa lei nossa aqui, ela foi bem pensada, estruturada. Lá tem todos os procedimentos administrativos, regras técnicas, áreas... Você está numa área verde, você não está você está numa área particular... Todas as possibilidades, essa lei é bastante ampla, federal. E a gente trouxe isso para a legislação municipal. Nós vamos apresentar isso depois. Só estou colocando aqui para a gente entender o conceito. Sempre vou resgatar isso para não ter dúvida. Então, regulação dos lotes, registro, documentos, os imóveis das famílias, né? E a gente vê como é legal. Até vi uma matéria de vocês aqui no jornal, aqui, estava lendo outro dia, quando entrega o documento do imóvel para a pessoa. Parece, né, aquilo é como se fosse a casa mesmo, né? Quando ela recebe a casa num conjunto habitacional e quando ela recebe o documento, parece que a alegria é mais ou menos a mesma, né? Então esse é um processo interessante que a gente está terminando esse trabalho aqui. Ele está na fase muito final mesmo. A gente já montou até a estrutura toda, estamos fazendo uma revisão e a gente em breve vai apresentar para vocês. E o terceiro, que é pode passar? Que é o Código de Obras. E aí, eu queria só, antes de falar do conteúdo, falar do processo. Processo de trabalho. A gente teve reuniões aqui, a gente começou em abril, dia 28 de abril, se eu não me engano. E a gente teve reuniões semanais. Foram reuniões semanais. A gente sentava com os técnicos, aí tem até uma imagem na sala de reuniões, os técnicos da habitação, do meio ambiente, do setor de aprovação. E por que isso, gente? Porque não dá para você chegar com uma lei no município, você coloca aqui, manda para a Câmara. Cada município é uma história. É claro que existem regras estaduais, federais, existem lei de acessibilidade, existe um monte de regras que tem que ser bombeiro, mas... existe um modo próprio de trabalho do município. Então, a gente fez essas reuniões com um processo de planejamento participativo, em que a gente perguntava, a primeira reunião, eu não vou esquecer, a gente reuniu os técnicos, como é que a coisa funciona aqui? Por onde entra o processo? O engenheiro vai fazer uma apresentação de um projeto, como é que faz? Ele leva ali e tal, o que ele apresenta? O que vocês pedem? Que lei vocês usam? E a gente foi montamos os quadros, eu, o Grêmio, os técnicos que vieram, montamos os quadros de fluxos das coisas, prazo, tudo. E aí a gente foi construindo, foram reuniões semanais. Quando a gente tinha o texto já montado, assim, uma parte do texto, né, a gente lia o texto junto com os técnicos e a gente ia corrigindo, ia alterando, não, isso sim, isso não, tal. Então, com muito cuidado, porque como é uma lei nova para o município, que aqui não tem código, o município não tem código de obras. Então, como é uma lei nova, a gente tem que tomar muito cuidado e não fazer uma lei que seja também uma ruptura. Tem que ser um processo que aos poucos você vai trabalhando e as pessoas vão assimilando e cada dia você vai melhorando essa legislação. Tá certo? Né, Marco? A gente insistiu muito nisso, desse trabalho participativo. Foram
13 reuniões que a gente fez só desse tema, Código de Obras. Depois fizemos a regulação fundiária, tal, que a gente vai falar depois. Mas foram 13 reuniões muito participativas. Então eu queria agradecer os técnicos que nos ajudaram muito nesse processo de trabalho, de elaboração, de construção. A gente aí tem duas coisas que eu queria falar, né? Como é que o pessoal faz hoje se não tem lei? Como é que o pessoal se vira se não tem um código de obras aqui? É mais ou menos o que acontece em quase todas as cidades por aí. É uma dificuldade, porque você não tendo uma lei municipal, você está sempre sujeito a uma subjetividade, né? A uma análise subjetiva, às vezes uma exigência que você não sabe como fazer, porque você não tem um embasamento legal. O técnico vem aqui, ele também tem dificuldade. Então, é uma situação muito informal, vamos chamar assim. Mas duas coisas são tratadas aqui assim hoje sem a legislação própria. Primeiro, se usa o Código Sanitário Estadual. O Código Sanitário Estadual é uma lei antiga em que ele falava praticamente de coisas sanitárias. Eu estou falando coisas que talvez muitos de vocês já sabem, mas só para a gente poder ter a ideia organizada aqui, né? O Código Sanitário ele tem lá toda uma preocupação com a questão sanitária das cidades. Então tinha tudo lá, tudo que se envolve a questão sanitária. E tinha uma parte do Código Sanitário que ele tratava de edificação. Como é que vai ser a iluminação da sala? Como é que vai ser a ventilação? Como é que é a rampa de acesso? Ele estabelecia uma série de regras. E isso os municípios usam, porque não tem outra forma, eu tenho que usar. Existe, inclusive, um debate, vocês que são vereadores, existe um debate, inclusive, que se diz, prefeita, que o Código Sanitário ele nem deve ser mais aplicado juridicamente, porque, como ele foi revisto depois de muitos anos, há uma dúvida se ele foi revogado ou não aquela parte que não entrou no Código Novo. Entrou só questões de saúde mesmo, questões sanitárias. Então a gente nem sabe se ele é ainda uma peça legal. Olha a situação que a gente chegou. Tanto que o Sebrae está fazendo um trabalho com a cidade do estado de São Paulo para fazer códigos de obras, porque as cidades não têm. Então, usa o Código Sanitário. Isso é a primeira coisa. Segundo, tem procedimentos administrativos que o próprio setor aqui de aprovação de obras ou do meio ambiente, também habitação, criaram para que as coisas funcionem. E aí tem que destacar o trabalho desses técnicos, porque eles fazem um esforço para as coisas funcionarem e funcionarem o melhor possível. E a gente absorveu essas formas de trabalho no código. Então, ali, como é que o cara entra aqui com uma planta, o que ele coloca na planta? Nós fazemos assim, tal. Dá para melhorar aqui, dá para tirar ali, dá para... Vamos fazer isso. Então, a gente fez isso. E tem muita coisa também do Código Sanitário estadual que a gente transportou para a lei, porque são coisas boas. Então, não é uma coisa completamente uma ruptura com tudo, não. A gente usou o que está aí, que está sendo usado, mas damos uns avanços, tá certo? Então, isso é importante vocês saberem também, porque senão muita gente pode deixar assim, vai chegar um código e aí vai criar uma confusão. Não vai, ele está ligado àquilo que está sendo feito hoje, mas ele tem uma melhoria boa, vamos chamar assim. Pode passar? Então, esse processo foi muito legal. Bom, e o que ele define, então? Esse código, vamos entrar no conceito dele. Primeiro, normas técnicas para todo tipo de construção. Então, iluminação, pé direito, dimensões. Vocês veem aqui, escada, edícula, tudo que se refere à edificação, né? Vai fazer um prédio, vai fazer uma casa, vai fazer um comércio. Quais são as regras da edificação? Não estou falando nada de relação com vizinhança. Está falando de recuo lateral? Não. Isso é lá do zoneamento, porque é relação de vizinhança. Está falando do recuo frontal? Não, é lá do zoneamento. Aqui é interno, é o pé direito, é a porta, acesso, é a questão da moradia, é a qualidade sanitária da moradia. Então, isso é a primeira coisa, normas técnicas. Tá certo? E eu repito, uma boa parte veio lá do Código Sanitário. Segundo, procedimentos de aprovação de projeto e licença para execução de obra. Como é que eu faço? Hoje tem uma regra, a gente
aperfeiçoa essa regra. Onde que eu entro? Como é que eu faço para... Que planta que eu apresento? Está tudo lá. Está tudo lá detalhadinho. E terceiro, parâmetros de fiscalização de obras. Também é uma coisa meio informal aqui, né? Não existe um embasamento legal forte, vamos dizer assim, para o fiscal poder atuar, né? Então a fiscalização também aparece como um capítulo do código. Fiscalização, infrações, penalidade, que a coisa aparece também no código, tá certo? Então esse é o conteúdo, né, do código. Deu para entender a lógica? A diferença das leis? Deu, né? Bom, vamos falar então do... Pode passar? É que eu falei, ó, como é feita a aprovação hoje? Não existe atualmente um código, né, de obras, não existe essa lei. A prefeitura usa as regras técnicas do Código Sanitário, também falei. Os procedimentos têm essa questão de uma lógica interna, e ainda bem, né, porque os técnicos fazem essa organização, e falta a fiscalização de obras, tá certo? A legislação própria. Pode passar? Bom, então a lei tem 212 artigos, é uma lei bastante extensa, eu não vou falar dos 212 artigos, senão a gente ia sair daqui a 3 dias só, mas depois a gente vai até disponibilizar isso para as pessoas consultarem, né? O Marco pode falar disso depois, vai disponibilizar para consultar e sugerir coisa, corrigir. Aí é um detalhamento que eu acho que todo mundo que atua aí na área, o pessoal pode olhar, os vereadores que também acompanham isso na cidade, técnicos, olhar e sugerir coisa, correção, tal, vai estar disponibilizada também, tá certo? Depois a gente vai falar disso. Bom, então a lei tem, eu vou passar sem muito a estrutura dela, para vocês entenderem. A primeira são os objetivos da lei, né? Isso que eu estou falando tudo aqui está lá na lei. A ideia da lei, os seus objetivos, é criar uma regra para a cidade, né? E que garanta questões como segurança, aí tem normas de corpo de bombeiro, é bem detalhado, higiene, funcionalidade, estética, essas questões que uma edificação tem que compor na cidade. Então isso está claro na lei, né? Também diz que essa lei não deve ser aplicada sem prejuízo da observância do plano diretor, das leis de zoneamento. Olha que interessante, tem sempre uma ligação entre as leis, né? E ele se aplica a todas as obras, olha, presta atenção nesse artigo, nas obras de terraplanagem, lá tem todas as regras, tem um capítulo só de terraplanagem, a partir de que tamanho que eu começo a tratar numa aprovação de terraplanagem. Porque senão a pessoa às vezes não está construindo nada, mas faz uma movimentação de terra gigantesca na cidade e ela não faz nenhuma aprovação. Isso pode causar mais problemas para o terreno, para a cidade, para todo mundo, do que se fosse uma aprovação de uma casa, por exemplo, né? Então, terraplanagem, muro de arrimo, edificação, demolição, ampliação, reforma, modificação, ampliação, aquela coisa. Então, isso está tudo colocado. Qualquer coisa eu tenho que aprovar? Não, tem as dispensas. Você vai fazer uma pintura, você vai fazer reparo de passeio, você vai fazer muro de divisa, essas coisas não precisam. A lei vai estar, como vai estar claro, o que também não precisa vir aqui fazer aprovação, né? Reparos gerais na cidade, tem toda uma lista aqui de reparos que não precisam aprovação. Construção temporária. Então, tem aqui as regras em relação que não precisam de aprovação direta. O segundo item, você pode voltar um pouquinho? Ah, sim. Melhor, senão eu vou ficar com o pescoço duro aqui. Tem que voltar. Acho que deu uma adiantada aí. Responsabilidades. Esse é o segundo capítulo. Existem 3 figuras nesse jogo, né? O proprietário ou compromissário do imóvel, o profissional, técnico, engenheiro, arquiteto, técnico que vai fazer o projeto, e a prefeitura. São os 3 elementos que aí. Qual é a responsabilidade de cada um nesse jogo? Então a lei vai falando.
O técnico, o engenheiro tem que estar cadastrado na prefeitura. Às vezes vem um técnico que faz um projeto esporádico, né? Um técnico de fora. E qual é a regra disso? Ele precisava ter registro aqui ou ele poderia ter um registro, pagar uma taxa só porque ele não vai estar permanentemente aqui? Isso está colocado lá. Então, tem todas as placas de obra, tamanho, o tamanho padrão que a prefeitura vai fornecer. Tem também a seguir o CREA, né? Ou o CAL. Então, ali vai ter todas as regras nesse capítulo desses 3 elementos que atuam na construção de edificação da cidade. Tá certo? Isso é importante. Pode passar? Aí vem todos os procedimentos administrativos. Eu falo que tirando aquela parte inicial ali, que é responsabilidades e objetivos, e a do final lá, que é a fiscalização e penalidades, nós temos 2 grandes campos no Código de Obras. O primeiro são os procedimentos administrativos e o outro é as normas técnicas, tá certo? Ali tem tudo, ó, apresentação de projetos, todas as regras, eu não vou passar aqui, porque senão vocês vão ver depois. Requerimento, cópia atualizada do IPTU, registro do imóvel, o documento de responsabilidade técnica, o projeto arquitetônico que compõe, tudo, memorial, está tudo lá detalhadinho, ó, detalhado mesmo, para não ter dúvida. E aí para todo tipo de obra, né? A demolição, a construção, a ampliação, modificação de projeto, então vai estar tudo detalhadinho. As taxas de aprovação, vai estar lá também especificado. A gente não colocou taxa na lei, os valores, porque essas coisas mudam. Você coloca numa lei, para cada vez que mudar, você tem que aprovar mudança de lei, é um negócio louco. Então isso você regulamenta de acordo com o Código Tributário Municipal. Então um decreto, ou está no próprio código, ou você faz um decreto regulamentador. A gente jogou isso para fora, né? Os prazos de aprovação de projeto. Eu entro com o projeto aqui. Quanto tempo demora para aprovar? Está lá, prazo de 30 dias. Mas daí eu tenho que fazer o técnico analisa, tem uma correção para ser feita. Você faz o comunique-se. A pessoa corrige, volta. Qual é o prazo para o técnico analisar novamente? Quantas vezes eu posso fazer o comunique? Então, isso está bem detalhadinho lá para não ter dúvida. A regra, todos os passos foram sendo detalhados, tá certo? Então tem todos os prazos de aprovação de projeto, expedição de alvará e habite-se. Alvará de construção, também tem todos os detalhes. Como é que expede esse alvará, o que vai estar nele, tudo isso. Prazo, tudo. As condições para modificar ou substituir o projeto. O cara quer mudar um projeto. Como é que eu faço isso? A regra vai estar colocada lá também. Pode passar. Obras parciais e demolições. Vou só ampliar minha residência, um quarto lá, tal, como é uma obra parcial. Como é que eu vou fazer isso? Você vem aqui, apresenta o projeto anterior aprovado, você mostra o que você está ampliando, detalhadinho. Regularização de... Aí tem também aquelas coisas de... demolição é uma cor, lá um detalhe no desenho. Se for uma construção é outro. Se for... vocês sabem bem, os técnicos sabem bem disso. Vai estar lá também especificadinho. Isso eles fazem hoje já, mas vai estar na lei. Bonitinho. Regulação de obras e edificações existentes a partir do código. Regulação em cima da lei que está aí. Existe a regulação fundiária, que é outra coisa, é uma regra própria, específica, que vai estar na outra lei lá, tá certo? Aqueles casos que eu falei de ocupação, regularização. Terraplanagem e drenagem, aí a gente está falando em mais de 750 metros cúbicos de movimento de terra, para poder ter aprovação aqui, menos que isso não tem exigência. O auto de conclusão, licença do uso, o habite-se, né? Como é que você... pede o habite, como é que ele sai, como é que ele anda aqui dentro, essa coisa também está colocada. Pode passar? Os compartimentos, tamanho, as regras todas, dormitório, cozinha, aquela coisa toda, qual é o compartimento mínimo que você tem que ter, sempre mínimo, né? Isso já está no Código Sanitário e a gente manteve aqui. A insolação, iluminação, ventilação, isso está colocado também, de acordo com o Código Sanitário, todas as regras, janela, tamanho, aquela coisa, tudo. Espaço livre fechado, espaço livre aberto. É um detalhamento doido, né? Mas está lá. Banheiros, lavabos, instalações sanitárias,
Olha, tudo isso aí são seções dos artigos, dos capítulos da lei, tá certo? Tô falando da lei mesmo. Pode passar? Escadas, rampas, corredores, saídas, aí tem muito também de duas coisas. Acessibilidade, a lei da acessibilidade, que hoje em dia tem toda uma regra própria, vocês sabem disso também, e tem a questão de proteção e combate a incêndio. Aí depende de lotação, do tamanho, da área, você sabe da regra do bombeiro também, que existem dois tipos de aprovação lá, né? Uma mais simples e uma um pouco mais complexa. Em função disso, as exigências são maiores. Nós não colocamos na lei todos os detalhamentos de lei estadual, porque se a lei estadual muda uma instrução técnica lá do Corpo de Bombeiros, hoje a lei já fica para trás. Então, qual é o cuidado que a gente teve? Dar uma exigência, mas dizer assim, deverá ser atendida a norma do Corpo de Bombeiros, porque se mudar lá, vocês já estão garantidos aqui também que está na lei, tá certo? Obras complementares das edificações, edículas, que é uma discussão, aquela edícula encosta no fundo, distância da casa, pode, não pode. Elevadores, aí isso varia também, tem lei estadual, quando há elevadores pelo tamanho do prédio, aquela coisa toda, altura. Obras complementares das edificações, pode passar? Instalações gerais, águas pluviais, água e esgoto, aquela coisa de passagem de água pluvial, está lá na lei também. As exigências de concessionária, canteiro de obras, uma coisa que muitas vezes você tem um canteiro que tem tanta interferência, especialmente em área central, essas coisas, segurança. Existem normas de segurança de trabalho que a gente também cita na legislação, então isso é uma questão importante. Não é claro em qualquer caso, qualquer canteiro, mas tem que ter a regra colocada. Muros e fechamento de terrenos edificados e vagos e passeios, né? Pode passar? Materiais e elementos construtivos. Tem um capítulo que fala muito de materiais, é uma questão muito técnica, tal, exigência de material, porque às vezes aparece, gente, um material novo para fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Acho que vocês, não sei se a prefeita se tem algum caso específico aqui. Até debateu isso com os técnicos, mas não me lembro. Lá na minha terra, em Jundiaí, apareceu lá um comércio de padrão alto, tudo numa avenida principal da cidade, que é um container, né? É um material novo, virou lá um ponto de encontro, um comércio. E aí, às vezes, você não tem regra na lei municipal. Como é que você trata um material que chegou aí, novo, você aprova ou não aprova? O que você exige dele? Você não vai aceitar, né? Habitação popular. Às vezes tem formas de construção com placas. Eu participei de mutirão, participei de construção de conjuntos habitacionais. Tem diversas modalidades de material de construção. Qual a exigência que você faz no código? Você tem que ter lá o estudo técnico, a aprovação daquele material, comprovação técnica de que ele garante aquelas questões do começo, segurança, questões sanitárias. Então, e a gente faz esse capítulo exatamente para deixar claro os materiais possíveis e a possibilidade de você ter algum material novo, ele ter análise do município em cima da legislação. A fiscalização, todos os passos da fiscalização. É aquela coisa o fiscal faz lá a visita, então tem a forma da montagem daquela visita, como é que ele prescreve, como é que ele escreve ali naquela visita que ele fez na construção, né, no imóvel que está sendo construído, e as regras de multa, todas as fases que você tem que seguir, está bem detalhadinho lá nesse setor. Me fugiu uma palavra, depois eu lembro. Quando ele chega, ele faz não, depois eu vou lembrar. Na vistoria ele faz Não, também não é. Daqui a pouquinho eu vejo. As infrações de penalidades todas detalhadas, tá certo? E as disposições finais transitórias, que é o que está normalmente na legislação. Então, isso tudo, gente, está extremamente detalhado. Vou dar alguns exemplos só para citar aqui, até porque o corpo da lei é exatamente esse. Você vai classificar pavimento.
Está lá na lei, pavimento o que é o térreo, o que é o superior. Você tem um prédio, às vezes constrói um prédio aqui de 4 pavimentos. Como é que os demais pavimentos se classificam? A repetição. Pavimento inferior e subsolo. O que é subsolo, o que é pavimento inferior? Porque tem diferença. A questão da altura em relação ao nível do terreno. Tudo extremamente detalhado. Olha, documentação, título, desenho, número da folha, identificação, proprietário, compromissário, escalas, quadro de área, todos os tipos de área detalhadinhos aqui. Você vê um nível de detalhamento extremamente... Aquilo que eu falei das legendas, né, a construir, a demolir, a manter, né, na legislação. Todos os prazos. Então, eu não vou passar tudo isso, porque seria demais, né? A insolação, ventilação das edificações, todos os detalhamentos que estão no Código Sanitário, inclusive, estão aqui especificados. Então, eu acho que essa regra fica muito mais clara para todo mundo, né, que vai trabalhar com a prefeitura. O cara olha ali, sabe exatamente o que ele tem que seguir, e, ao mesmo tempo, a gente procura fazer inclusive uma questão bastante didática na legislação, nos todos, e para os profissionais também terem mais segurança no seu trabalho, porque também se ele está fazendo uma aprovação em cima de algo que não tem uma legislação municipal, é muito mais difícil para o técnico. Eu fui técnico de prefeitura, eu sei disso. Então, ele precisa ter esse embasamento por trás, tá certo? A notificação, eu lembrei, quando ele faz a vistoria, ele faz a notificação. Então, gente, é isso, eu passei muito rapidamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, né? Então vai. Só para ver se tem mais. É isso. Então é isso. É uma lei, vou repetir, bastante extensa, porque ela tem muito procedimento administrativo, muito detalhado. Todas as questões de beirais, de construções acessórias estão lá colocadas também. Tem um capítulo que fala tudo que é construção acessória. Então, procuramos abarcar tudo. Mas é importante que vocês, técnicos, depois leiam, opinem e deem retorno para a gente poder, então, corrigir, complementar e fazer aquilo que seja o melhor possível. Tudo bem? É isso, gente. Obrigado. Estou à disposição para esclarecimentos. Senhoras e senhores, internautas, nós abriremos para a rodada de perguntas, mas antes é importante informá-las que este Código de Obras e Edificações fica disponível para consulta de todos os munícipes que tiverem interesse em fazer essa consulta de maneira presencialmente aqui na Secretaria de Obras do prédio da Prefeitura de Francisco Morato, e dentro de 15 dias nós inserimos esse código também de maneira online para que todos vocês possam ter acesso, ok? Nós gostaríamos aqui de fazer a citação e agradecer a presença dos vereadores que estão conosco também nessa audiência: Adriano Fernandes, vereador João Raposo e vereador Pastor Jorge Gabriel. Obrigado pela participação de vocês também. E agora nós abrimos para a rodada de perguntas. Os internautas também fiquem à vontade para fazerem suas manifestações para a mesa de trabalho. E aqui nós queremos aí para que vocês abrir o microfone para que vocês façam a contribuição de todos. Fiquem à vontade. Alguém? Sim? Bom dia a todos, meu nome é Maria Alice, eu sou arquiteta aqui há quase 20 anos, também sou de Jundiaí e trabalho aqui. Eu tenho 3 perguntas que eu percebi que ficou aberto para nós aqui, em relação a projetos de conservação e regularização, que a gente tem essa diferença, e em relação também a projeto de construção, que em Jundiaí a gente tem aquela parte de face aberta, que muda os valores em questão de IPTU na hora de cobrança, que a gente já sabe, e aqui a gente não tem isso. O que é face aberta, área coberta, é considerado como se fosse tudo construído e fechado. Eu queria ver se a gente vai ter esse tipo de diferença, né, para o munícipe, que eu acho que é muito interessante isso. E em relação à conservação, porque o município de Jundiaí, de Francisco Morato, é muito diferente, assim.
o que acontece aqui? A renda per capita é muito baixa e 99% da população está irregular. Então, assim, se eu for obedecer a regularização e não a conservação, 99% dos imóveis não tem condições disso. Então, eu queria saber como é que vai ser esse procedimento, porque nós só falamos de regras de construção. Então, eu gostaria de saber qual vai ser a relação da regularização e conservação, lei de anistia, qual vai ser o procedimento, porque nós hoje trabalhamos aqui e 99% a gente faz projeto de conservação, porque são irregulares. Ninguém usa recuo. Então, é muito difícil você lidar com o munícipe para explicar o que é lei de anistia. Então, essa relação a gente gostaria de estar sabendo. E em relação a essa face aberta, que eu acho interessante para o munícipe, né, para não ter um aumento muito alto na hora do IPTU, que dá uma diferença, que eu acho que é interessante para a cidade. E, assim, em relação aos comuniques também. Eu queria saber isso porque, às vezes, um técnico analisa, daí uma hipótese, saiu de férias, vem outro e analisa, tá? A análise não é igual, então acaba voltando mais vezes para a gente também. Então, assim, bom que agora eles vão ter para se basear, um código de obra certinho, a lei, tudo certinho. Porque isso também acaba atrapalhando nós também. Então, assim, são essas as minhas perguntas que eu acho que é o mais interessante, assim, no meu caso, para mim. E em relação a condomínio, que eu sou especialista em condomínio, né, multifamiliar, é o que eu mais faço aqui. A antiga minha casa, Minha Vida, e eu faço, hoje é a verde e amarela, né? Também gostaria de saber como é que vai ser essa relação de condomínios, porque eu tenho bastante cliente, entendeu? Nessa parte. Então, são essas minhas perguntas. Alguém mais? Sugestão de fazer algumas perguntas. Só é importante informar, nós vamos então ouvir, a mesa de trabalho está fazendo as anotações das perguntas que vocês estão fazendo, nós veremos aí umas 3 perguntas e depois responderemos, tudo bem? Tudo bem? Então, com a palavra o vereador Aguinaldo Vidal, por favor. Muito bom dia a todos, quero parabenizar esse momento tão histórico na nossa cidade e agradecer, dizer que esse de fato é um símbolo de desenvolvimento urbano e de busca de uma cidade sustentável. Que maravilha poder encontrar todo esse movimento. Eu sou o professor Aguinaldo Vidal, no momento, na oportunidade de estar como vereador, presidente da Comissão do Desenvolvimento Urbano, Econômico e do Meio Ambiente da nossa querida cidade de Francisco Morato. E recebemos com grande alegria essa informação. Gostei muito ao nosso querido engenheiro quando trouxe de forma muito didática a apresentação do diferencial desses 3 grandes itens, né? O plano diretor, a questão da regularização fundiária e também o Código de Obras. A minha contribuição de pergunta, e aqui dentro da simplicidade dela mesmo, é sobre calçadas. Qual seria desses documentos que traz esse impacto de um olhar especial para as calçadas, trazendo aqui também uma reivindicação das várias discussões sobre a dificuldade de mobilidade, que a gente sabe que não é só em Francisco Morato. Quero aqui deixar bem claro que isso, assim como o histórico da ocupação urbana no Brasil, ele tem o seu rol, a sua dificuldade histórica, que considera desde a geomorfologia até mesmo tantas outras dimensões da complexidade do espaço urbano. Mas é claro, é como a nossa querida prefeita falou, de um futuro que chama a atenção. E como é interessante olhar, Bruno, toda essa busca, né, essa preocupação. Está aqui também hoje Kennedy Enio, que traz esse olhar em relação à questão do urbano. Então, sobre calçadas, qual dessas leis pode focar ou vai focar? Como é que seria isso? Até para a gente poder levar uma devolutiva
para as outras pessoas, porque a construção de um lote ela pode estar relacionada com o avanço ou o recuo que a pessoa deixa para uma calçada, o que é direito público das pessoas circularem. Nosso muito obrigado, posso aqui agradecer em nome dos nobres essa oportunidade. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós temos ali. Pode transmitir o microfone, por Só vou gentileza. pedir uma gentileza na mediação da fala. Por exemplo, a Maria Alice traz uma fonte, que ela cite a fonte, 99,9%. Se tiver a fonte que dá esse trato, a gente facilita, porque não é a informação que nós temos, né? A gente tem um documento público, que é o georreferenciamento, e ao contrário, a gente percebe que boa parte da nossa população já consegue fazer a documentação correta e tudo que a prefeitura pede. Então, é legal a gente falar desses avanços, né? E como uma audiência pública ela é aberta, se alguém tiver esse número em fontes, é importante para nós, tá bom? Obrigada. Fique à vontade, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Kennedy Enio, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo pela Federal da Paraíba, UFPB. Estou no último semestre, né? Estou a convite do vereador Aguinaldo Vidali e eu gostaria de fazer uma fala, né? A minha contribuição até em questão de dúvida também, que talvez ele até tenha sido contemplado no código, no novo código, né? São algumas, na verdade. A primeira delas seria sobre a permeabilidade visual. Eu reparei até que no código de obra da nossa cidade vizinha, que é Campo Limpo, eu não sei a data específica, mas ela contempla a questão da permeabilidade visual e ela faz parte de uma corrente de pensamento do urbanismo, uma corrente não tão antiga, mas que se baseia, né? Eu vou até citar aqui a referência, que é a Jane Jacobs, que ela fala sobre o conceito de olhos da rua, que versa, na verdade, né, como a gente estava falando da ODS, né, e até num dos artigos que é o 11.3, falando de urbanismo, então a gente vai entrar também na questão da segurança pública. Ele versa de uma forma de ativação urbana, que seria, no caso, através do momento que você tem uma fachada aberta em que sentido? Com um gradil, alguma forma que gere essa comunicação visual que dê a sensação para o pedestre de que ele está ou não sendo vigiado. É uma incerteza, né, que a pessoa tem. Essa sensação faz com que exista uma inibição de atitudes que sejam desvio de conduta, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Porque isso é um contraponto às fachadas cegas, que são aqueles corredores, parede e portão dos dois lados, você não vê ninguém, ninguém te vê, e você fica vulnerável a assaltos, enfim, porque ninguém está te vendo, qualquer pessoa. Então, assim, isso eu não sei nem se estaria dentro muito do código, mas seria uma coisa da permeabilidade visual que poderia estar sendo contemplada, né? E junto a isso, a questão da calçada, que o próprio vereador Vidali havia mencionado, que também está dentro de uma outra corrente de urbanismo, que é a questão da caminhabilidade, né? Então, acho que são dois conceitos muito importantes para, já que a gente está pensando, né, em dar um passo, um avanço, acho que a gente poderia contemplar essas correntes, assim como correntes de pensamento que também estão abarcando inovações, principalmente na área do comércio, com relação aos aplicativos. Então, a questão dos restaurantes, das edificações que vão falar sobre restaurante. Então, a gente vai ter aquela área onde vão ficar os rapazes que vão estar fazendo entrega, né, pegando as comidas, enfim. A questão dos embarque e desembarque nos locais públicos, né? Possivelmente a gente pode até ver de ser ou não coberto. Enfim, e a questão que eu acho que foi falado, né, mas que eu acho importante, a questão do gabarito de altura. A gente vai passar por um período, né, inevitável de verticalização. Está chegando para cá e é inevitável. Então, a questão desse gabarito é uma dúvida se ele está ou não contemplando os ventos predominantes. Porque, assim, uma coisa é eu fazer um edifício de 30 pavimentos em fundo de vale. Outra coisa é eu fazer esse mesmo edifício no alto de um morro. Então, a interferência que ele vai fazer no entorno muito grande. Então, eu queria saber se existe ou não a previsão de tudo dessa ventilação para que a gente possa contemplar a ventilação cruzada, né? A que chegue realmente às edificações.
Seria basicamente isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos e todas pelas contribuições. Agora nós transmitimos a fala à mesa de trabalho para que possa fazer então a resposta das perguntas. Bom, gente, eu vou fazer alguns comentários, o Marco depois também quer complementar, que é importante. Eu vou começar pela questão das calçadas. As calçadas elas estão em duas leis sendo tratadas. Uma é o parcelamento do solo, que é uma lei que foi aprovada no passado, e que lá você estabelece regras nos novos loteamentos, no parcelamento do solo, para a instituição de calçadas e vias públicas. E aí eu queria concordar com vocês da importância delas. Depois eu vou falar do código. A calçada, eu falo sempre que ela tem três partes, né? A calçada a gente poderia dividir em três partes, dependendo da largura dela, né? E às vezes você consegue contemplar as três partes. Uma é mais vinculada à edificação mesmo, que é aquela parte mais próxima da edificação do terreno. A parte mais vinculada à rua é onde você coloca equipamentos, mobiliário urbano, tem a árvore, tem o poste, você tem a placa de trânsito, então ali é o lugar do mobiliário. E a parte do meio, isso estou dizendo em novos parcelamentos que você consegue garantir largura, né? E a parte do meio você faz a circulação das pessoas, a mobilidade, o pedestre, podendo, no seu caminhar, poder caminhar de forma livre. Inclusive as legislações que trabalham sistema viário novo e passeios nesses planos novos, fala que essa largura intermediária, onde você tem a circulação, ela tem que garantir a mobilidade, a mobilidade universal, né? A questão das pessoas que têm mobilidade reduzida, seja o deficiente, seja o idoso, ali você tem que garantir essa circulação. Então, isso eu estou colocando do ponto de vista conceitual, na medida que vocês também colocaram algumas questões conceituais. Então, lá no parcelamento do solo. O que o código trata? O código trata, pela primeira vez, não tinha aqui, da conservação das calçadas. Aí a cidade que já está construída, como é que você faz a manutenção, a conservação, onde não tem, você faz a calçada nova. A gente tem um capítulo, até a prefeita pediu para citar aqui, na seção 16, depois se vocês querem marcar, você tem todo o detalhamento de como você tratar a questão do passeio público nos imóveis já existentes, seja terreno, seja imóvel construído. E a prefeitura passa, a partir do Código de Obras, a exigir a execução das calçadas. É claro que isso também, vou repetir aqui, é um processo que vai ter que ser trabalhado no município. Porque se você às vezes não tem uma infraestrutura na rua, rede de água, rede de esgoto, tal, guia, sarjeta, você não pode exigir a calçada ali também do proprietário. Mas se você tem os melhoramentos naquela rua, a lei fala isso aqui detalhadamente, você exige dela a construção da calçada, que é a questão da segurança, é um tema muito importante. Então, está no Código de Obras a conservação, a exigência de execução dessas calçadas na cidade. A sugestão que eu fiz numa das reuniões que a gente teve com os técnicos é que a gente tem o capítulo, mas que a prefeitura, ao longo do tempo, possa criar alguns padrões mesmo você vai cobrar lá, vai fazer uma fiscalização no imóvel, você tem que fazer a tua calçada aqui. Você oferece para o munícipe depois um padrão. Pode ser uma pavimentação simples, você pode ter o padrão vai estabelecer. Muitas cidades fizeram esses padrões aí, funciona muito bem. Então, está lá no código a conservação. Isso um capítulo, até foi um debate bem intenso entre a gente lá no grupo, porque não só a calçada, mas os muros de fechamento, ser um muro baixo para garantir segurança, saúde pública também. Conservação dos terrenos, o cara deixa lá com mato alto, a prefeitura não tem um instrumento de cobrança, passa a ter, porque aqui também tem limpeza e conservação dos terrenos. Tudo isso dentro de um processo de trabalho cuidadoso, porque a cidade tem muita dificuldade e isso tem que ser superando no tempo, tá certo? Mas a legislação vai dar essa condição. Então, está lá no Código de Obras a conservação e no parcelamento a questão mais
aí, digamos, de concepção de projeto, tá certo? Antes só, em relação à questão dos temas ainda, já que vocês colocaram, da permeabilidade visual e gabarito de altura, essa questão isso é recente mesmo, assim como é recente, essa questão da concepção da edificação, a prefeitura fica delimitando muito, recua aqui, recua ali, recua lá. Às vezes mata o técnico quer criar dentro de um projeto, ele consegue garantir iluminação, ventilação, tudo no projeto arquitetônico, e às vezes a legislação te inibe, né? E às vezes a legislação ela é meio burra, vamos chamar assim. O cara faz uma casa, você exige um recuo lateral de 2,5. Você faz um prédio de 10 pavimentos, exige um recuo lateral de 2,5. Então, existem estudos mais avançados que fazem essa análise da relação desse edifício, dessa construção com o ambiente. E essa questão da permeabilidade visual, ela tem a ver com isso também, essa relação de convivência. Isso não está no código. E são questões, tanto o gabarito, a relação de recuo, essa coisa toda de relação de vizinhança, vamos chamar assim, e nesse contexto entra a questão da permeabilidade visual, dentro do uso e ocupação do solo. Não é coisa do código propriamente dito. É claro que você poderia até forçar um pouco a barra, mas são questões mais de relação de vizinhança que estão lá na lei, deveriam estar na lei de uso e ocupação do solo. Mas eu acho que é um assunto para a gente poder avaliar depois, já que a gente vai complementar os usos e índices lá no zoneamento, a gente, quem sabe, avaliar uma possibilidade de colocar. Acho que é uma sugestão interessante também. E eu concordo que envolve segurança pública, essa coisa é uma discussão bem boa e polêmica. A Maria Alice colocou a questão da face aberta, que você falou que lá em Jundiaí tem, de fato é possível fazer, mas o código não aí é na lei de uso e ocupação do solo, porque toda assim, a discussão de o que entra e o que não entra na área construída, o que entra e o que não entra no índice de aproveitamento e de ocupação, lá no uso e ocupação do solo, não é aqui. A gente tomou esse cuidado de não colocar aqui, porque tem muito município que coloca tanto no código quanto na lei de uso e ocupação do solo. Dá uma confusão desgraçada. Quer ver um exemplo? Garagem. Tem município que fala, garagem não conta no índice de aproveitamento ou de ocupação. Aí você vai lá no Código de Obras, às vezes fala diferente. Então dá uma confusão desgraçada. A gente tomou cuidado de não falar dessas questões do que entra e o que não entra na área construída, do ponto de vista de índices, né, e até de tributação, para evitar confusão com o código que já está aprovado, com o zoneamento que já está aprovado. Então, nós não podemos criar com essa confusão. Mas acho que é uma sugestão interessante para avaliar lá também. A gente vai falar dos índices dos usos lá, a gente considerar essa questão que você colocou. E, aproveitando, eu falei de construções complementares. Só para vocês terem uma ideia, o capítulo que tem aqui. Abrigos e cabines, pergolados, portarias, guarita, aquela coisa. Entra ou não entra no índice de ocupação e aproveitamento? A gente não fala aqui, a gente fala como é que ela tem que ser feita, o tamanho dela, se tem que ter o banheiro, a gente fala aqui. Mas não fala se ela entra nos índices, porque é lá na outra lei. Chaminé, torre, cobertura para tanque de pequenos teleiros, todos e vitrines. Olha, em loja, você tem uma loja na cidade, como é que você faz a história da marquise, mezanino, sótão, beiral. Abrigo de lixo, abrigo para veículos, sacada, está tudo aqui. E cada um desses itens, eu li rápido, eles têm os artigos que vão explicando como é que ele tem que ser feito. Então essa questão está lá mas eu acho que é uma sugestão para a gente avaliar, tá certo? Em relação ao Comunique-se, fica mais claro. E aí eu sei que tem uma coisa histórica aí, né? O profissional ele apresenta o projeto, estou falando de forma geral, gente, que eu fui técnico de analisar o projeto também. Cai para o técnico, às vezes ele faz uma análise parcial, devolve. Aí complementa quando volta e acha uma outra coisa. Isso é um problema. E do outro lado, também tem sempre o outro lado, o técnico às vezes apresenta o projeto, faz-se o comunique-se, ele vai lá, ele corrige uma parte e volta, não corrigiu tudo. É um drama também. Então tem os dois lados, né? A gente tem que encontrar um equilíbrio aí. Eu acho que as regras que estão colocadas agora, precisam ler com calma, elas são mais claras e estão mais detalhadinhas. Então, e tem o prazo, inclusive, de ir de volta, e não pode ficar a vida toda também, né? Um comunique-se que não tem fim, aí é um inferno para os dois lados. Então, acho que isso está mais claro lá, tá certo? Depois vocês vão ler
e poder... Oi? Ah, não. Então, fazer essa... Em relação à conservação, que eu acho que é um ponto assim mais profundo. A gente sabe que existe esse conceito aqui que eu nunca vi em lugar nenhum. É uma coisa assim, eu sei que tem a ver com a realidade e a gente respeita, mas é um conceito que precisava ser revertido. Aí, se não for no já, tem que ser ao longo do tempo. Porque não dá para fazer essa história da conservação, que é assim, a pessoa constrói, depois ela faz a aprovação, e aí não tem regra. Aí você não vai corrigir nunca essa distorção da cidade. Então, essa figura da conservação, a gente coloca a regularização aqui. A pessoa, se ela fizer dentro das regras, ela pode regularizar, claro. E uma coisa que poderia dar digamos, uma corrigida mais geral, talvez uma anistia, mas aí tem que ser avaliado, porque isso também, a cada tempo, vem uma anistia e a cidade nunca se adequa às leis. Então, essa figura da conservação a gente não coloca aqui. A gente trabalha diferente. Aprovação mesmo, conservação mesmo, ampliação. Todas as figuras possíveis de aprovação estão aqui. Mas a gente não trabalha com a questão da conservação, porque a gente acha que ela, se ficar, ela destrói o código, destrói a legislação sempre. Não vai conseguir nunca corrigir isso. E se não for feito um trabalho, só para terminar, um trabalho junto com acho que o vereador falou, da questão da regularização do restante da cidade, a gente não avança. Então, a gente tem a oportunidade de regularizar a cidade com a lei de regularização fundiária e, ao mesmo tempo, criar uma regra para ser seguida a partir de agora. É isso. Eu acho que o Marco quer completar, depois, se você quiser. Mais uma vez? Isso. Oi. Eu só queria fazer algumas complementações. O Pedro colocou bem, a gente já discutiu bastante com os nossos técnicos, a questão de conservação. Primeiro, o que ocorre na maioria dos casos? Os técnicos vêm, apresentam um projeto, a prefeitura analisa, aprova esse projeto. A construção é feita diferente e se entra com um projeto de conservação. A responsabilidade é do técnico. Porque vocês, técnicos, eu também sou técnico, então posso dizer, se eu aprovei um projeto junto à prefeitura municipal e deixei construir de uma forma diferente, para que amanhã eu possa vir aqui e fazer uma conservação, eu infringi a lei. Eu sou responsável. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer uma discussão muito aberta e muito honesta entre nós. Porque não, o que ocorre é isso, gente. Maioria das vezes o que a gente tem é isso. Eu aprovo um projeto de 70, 80 metros, pago as taxas, chego aqui depois na hora do habite, eu tenho um projeto de 120 metros quadrados, então eu apresento um projeto de conservação que não atende à legislação e está tudo bem. Eu acho que isso se encerra a partir desse divisor de águas que está sendo colocado agora. Então, nós temos que ordenar a cidade. Então, é isso que, com todo respeito, eu não via até agora. O que eu via era exatamente o contrário. Então, eu aprovava uma obra de 50 metros quadrados, fazia 100, desrespeitava toda a legislação e chegava aqui, a prefeitura é condescendente com isso. Então, isso acabou, gente. Exatamente. A partir deste momento, isso tem que acabar. Eu, como profissional, se eu for contratado para fazer a regularização do imóvel, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar enquadrar esse imóvel dentro da legislação. Se eu tiver que fazer uma adequação, se eu tiver que fazer uma reforma, uma pequena demolição, é isso que nós temos que sugerir aos nossos clientes. Eu acho que é para isso que nós somos profissionais da área, é para isso que nos contratam, para que a gente dê soluções técnicas legais para os imóveis. Se eu estiver falando qualquer coisa, a gente está depois para discutir pessoalmente isso. Eu não tenho problema com relação a isso. Tá? Então, eu quero deixar bem claro. Até hoje, tudo era possível fazer em Francisco Morato. Por quê? Porque nós não tínhamos uma legislação que nos permitisse ou que nos privasse de fazer alguma coisa. A partir de agora, com a aprovação disso, a gente vai ter essa condição de discutir com vocês. O Pedro colocou muito bem outra relação que a Maria Alice nos colocou, que é a questão do comunique-se.
Na maioria das vezes, tá certo? Ocorre de um técnico fazer uma análise, outro técnico fazer outra, mas também, gente, na maioria das vezes o que a gente ocorre aqui é que os comuniques não são cumpridos integralmente. A maioria das vezes. Os técnicos estão aqui, eles podem discutir isso também. A maioria das vezes, os comuniques eles são atendidos parcialmente. Então, volta lá uma vez, a segunda vez, a terceira vez. Nós já tivemos aqui 7 comuniques num único processo, gente. Então, nós não estamos falando de um caso, 2 ou 3, né? Nós estamos falando de casos que ocorrem simultaneamente. Não é do profissional A, B, C ou D que a gente está comentando. A gente está comentando de uma forma muito geral, nesse sentido, que a gente pega processos aqui que tem 7 comuniques. Então, se há se da parte da prefeitura também há alguma exigência, da parte do técnico também falta atendimento a algumas exigências, né? Não é só o lado A ou o lado B que não está cumprindo com a legislação. Eu acho que foi muito importante a colocação do vereador Aguinaldo com a questão de muros e passeios. A gente tem aqui uma briga muito grande e isso também depende muito do técnico. Porque a hora que você faz a implantação de um imóvel em função da declividade da rua, isso teria que ser considerado do seu lote para dentro. O passeio deveria estar em nível com a via pública. O que é que a gente faz? A gente faz o nível, uma rua com uma declividade acentuada que nós temos, nós colocamos a nossa calçada em nível, o nosso imóvel em nível e fazemos a diferença de nível, nós jogamos para o passeio público. É isso que a gente faz. Na maioria das vezes, basta que a gente saia daqui, nós vamos aqui na rua na frente, nós vamos ver que a casa está em nível. Aí eu faço um degrau para acessar. Então eu tiro, né, todo aquele conceito de caminhabilidade em função disso. Então também é uma questão da gente fazer. No projeto, a gente está imaginando exatamente isso em função da declividade das nossas ruas. Então a questão de implantação do nosso projeto vai contribuir diretamente para essa questão, tá certo? Da mobilidade nas calçadas nossas aí. É assim, eu acho que eu vejo o problema maior realmente a questão eu diria, da conservação que existe aqui, né? Esse é um fato que nós vamos ter que tratar com muito cuidado, tá certo? Mas eu ainda insisto nisso. Tudo aquilo que a gente puder fazer em termos de conservação para colocar dentro da legislação, eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Não eu como prefeitura, não, nós como técnicos, né? A gente tem que dar uma condição melhor de habitabilidade para os nossos munícipes. Eu penso exatamente dessa forma, gente. Eu gostaria de dizer que a gente vai colocar na secretaria uma cópia disso para que vocês possam vir discutir com nossos técnicos, discutir com a gente. E a intenção é disponibilizar muito rapidamente, já a partir da semana que vem, em forma de minuta, um arquivo digital disso, para que vocês possam fazer a análise disso, tá? Trazer as sugestões. Eu acho que nós estamos abertos exatamente para isso. Não adiantava no momento anterior nós fazermos todas essas reuniões que nós fizemos, as 13 plenárias aí que o Pedro fez aí junto com os nossos técnicos, porque aí a gente não conseguia chegar em algum lugar, né? Eu acho que hoje, a partir disso, dessa proposta que existe, é o momento da gente estar discutindo, estar incluindo, estar recebendo propostas para inclusão. E aproveitando, eu esqueço o nome do nosso parceiro lá, o último lá, da Paraíba, você mesmo da Paraíba, dizer que realmente a gente tem dentro daquilo que o Pedro colocou no início, dentro da questão do plano diretor, exatamente algumas coisas que possam contribuir diretamente para essa questão do uso, da ocupação, né? Porque são coisas que estão muito abertas no nosso plano. Elas não foram definidas. Então, não sei que altura que eu posso fazer, eu não sei o que eu posso usar do meu terreno. E isso vai de encontro àquela primeira pergunta da Maria Alice, a questão de condomínios. Vai entrar exatamente nisso. Tá, Maria Alice? Então é isso, gente. Muito obrigado. Se eu fui além de alguma coisa, eu peço desculpas. Só do condomínio, na lei de uso e ocupação do solo vai estar lá onde pode, onde não pode fazer a implantação. Tal.
e no código as regras então da edificação. Se é um vertical vai ter elevador, insolação, iluminação, essa coisa toda. Naquela hora eu quis falar sobre os 99%, é que nos procuram. As pessoas que procuram nós, 99% é para fazer a conservação, porque a maioria está irregular em loco, entendeu? E tem coisas muito antigas que até não tem reboco, que daí quer pedir a bits também, daí fala não pode, você tem que terminar. A maioria dos casos é esse. E assim, quando eu, no caso particular meu, assim, às vezes acontece de receberem notificações, virem nos procurar para poder entrar com projeto na prefeitura, mas já com uma notificação que a própria fiscalização já fez, a prefeitura já fez, porque ele está construindo irregular sem nada aprovado na prefeitura, daí vem nos procurar. Daí a gente acaba entrando com um projeto de conservação. É o que acontece. Agora, em relação ao que nos procuram, é muita conservação. Então, assim, e por isso que a gente fica duvidoso no que falar hoje para um cliente. Hoje, por exemplo, um cliente vai me procurar para fazer uma conservação, eu já vou falar para ele que eu tenho que esperar o plano diretor, ou o código de obras. Qual seria a atitude? Eu acho que isso era interessante, porque todos nós somos procurados. Qual seria, por onde a gente vai partir, o que nós vamos falar, qual é o prazo que a gente tem hoje, só para a gente poder dar um parecer para os nossos clientes, né? Eu acho interessante isso. Obrigada, viu? Só esclarecendo que, por exemplo, a pessoa procura com uma construção já feita e ela quer aprovar aqui, ela vai ter o instrumento que é a regularização. Ela vai estar... existe essa conservação vai ser substituída pela regularização, de acordo com as regras da legislação. Né? E isso a gente já pode falar, isso vamos supor, hoje já para eles, no caso? Ou não, Marcos? Tem que aprovar a lei, né? Mas passa a ser regularização. Passa a ser não deixa de ter esse instrumento. Ele tem, mas vai ser a regularização. O que não dá é a pessoa faz um jeito, porque ela sabe que depois ela muda tudo, volta e fala que é conservação e está tudo bem. Não, é uma anistia individual, vamos chamar assim, né? Acontece muito. Eles procuram muito a gente, principalmente investidores, querem fazer do jeito, querem aproveitar ao máximo o terreno e acaba acontecendo isso mesmo. Perfeito, entendi. Isso é uma realidade. Obrigada, Obrigada, forma, viu? a partir da aprovação da lei que teria essa mudança. Então, tá bom, então. Muito obrigada, viu? Também nosso tempo está se avançando. Nós temos uma última pergunta para poder finalizarmos a nossa rodada de perguntas. Fique à vontade. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela iniciativa. Realmente vai ser um divisor de águas aqui para a cidade, esse código de obras. Vale comentar que vai ser um divisor, mas tem que haver também a fiscalização da prefeitura efetiva com relação às obras irregulares para que realmente faça valer esse novo marco na cidade, né? Eu acho de grande valia a gente... Primeiro, seria uma sugestão, né? Não uma pergunta, né? A gente fazer essa análise da minuta já com um quadro dos coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, porque a questão da ventilação, a questão da insolação, ela está muito atrelada também com relação ao que nós podemos estar ocupando. Então, a sugestão que eu dou é, se possível, fazer essa antecipação do desenvolvimento dos quadros, dos coeficientes, taxa de ocupação, gabarito de altura, e fornecer para a gente, né? E ao invés de criar uma lei complementar, criar quadros citando esses quadros na lei de uso e ocupação de solo e também já no Código de Obras. Porque esses quadros estarem instruídos, né, por essas duas leis, pela lei e pelo Código também, né? Eu acho que seria também de grande valia para a gente fazer essa análise da minuta junto com esses quadros, se isso seria possível. Obrigado. Rafael. Não, acho uma sugestão interessante, né? Pela ligação
que as coisas têm. Acho até que dá para aprovar, digamos, se fosse aprovado o código e depois fazer os quadros, não vai ter tanto problema, assim, pela minha experiência e tal. Mas eu acho interessante também se casasse para citar, né? E a ideia é fazer quadro mesmo. Como tem nas cidades aí, as outras cidades que tem a lei de uso e ocupação do solo, já até tem uma estrutura que a gente está montando. É um quadro que mostra lá a zona de uso, os usos permitidos, os usos não permitidos, os índices, ocupação, aproveitamento, permeabilidade, recuos. Só não tem vaga de veículo porque isso é uma coisa, um quadro à parte que tem a ver com um tipo de edificação. Você pega uma edificação grande lá, você tem um hotel novo, um restaurante, então você tem lá as vagas de veículo. Mas assim, então esse é um quadro mesmo que vai estar anexo à lei do plano aprovado ano passado, que a lei... Eu vou só repetir aqui, não estão fazendo mudança no plano, não estão fazendo uma complementação que o próprio plano pediu no ano passado. Então vai estar o quadro bonitinho lá nessa lei de uso e ocupação do solo. Então acho que isso complementa, né? Só uma sugestão, até para vocês consultarem também o quadro de Guarulhos, que ficou muito legal. É um quadro novo, foi aprovado agora em janeiro, a lei legal. de 2021, e eles fizeram as divisões residencial e não residencial, mas muitas classificações. Não residencial eles dividiram em 24 tipos de serviço, prestação de serviço, comércio, indústria. As vagas de garagem de acordo com a área construída, até 500 metros. Perfeito. Distribuem a tantas vagas de garagem. De 500 a 2.500, tanto por metro quadrado, carga, descarga, vaga de moto. Perfeito. Então ficou muito legal o quadro, vale a pena fazer essa consulta. A ideia é essa, é exatamente essa. E só assim, existe isso é legal também da gente colocar. Antigamente, os planos diretores, eles faziam assim, o que pode, o que não pode. Aliás, nós estamos fazendo um sistema viário, a classificação do sistema viário, que isso ajuda também no zoneamento, né? Os corredores comerciais, você poder ter uma intensidade maior de uso, de índice. Mas sempre com a questão da incomodidade. Essa é uma preocupação, da incomodidade. Senão, ontem eu estava numa audiência pública ontem à noite numa cidade discutindo o plano diretor. A gente terminou a apresentação, acabou a apresentação, uma pessoa veio mostrar, veio o arquiteto e veio o proprietário. Olha, eu tenho esse terreno aqui, eu queria construir eu acho que é uma padaria, uma lojinha, alguma coisa, um comércio. Não tem o menor sentido você proibir ali, porque aquilo está inserido na cidade, é uma loja de pequeno porte, não incômoda. Sabe aquela lojinha do bairro? E a lei lá não permite. Numa rua, porque do lado de lá permite, do lado de cá não. É um absurdo. Então, assim, esse grau de incomodidade que tem a ver com tamanho, com o tipo do uso, isso é imprescindível. A gente está trabalhando nesse sentido, nessa linha da incomodidade. Eu vou ver essa questão de Guarulhos que você falou que é uma boa. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Terminar, assim, o código não vai ter uma coisa que contraria o plano, nada disso. Mas se der para fazer junto, ótimo. Tá, né, Rafael? Assim, a gente tem que... Eu acho que perfeita a colocação. Eu acho que Guarulhos é até um exemplo. Só que nós estamos falando da segunda cidade do estado de São Paulo, né? Um território extremamente maior, uma economia completamente diferente da nossa. Então nós temos que pegar isso e trazer para as nossas necessidades e as nossas peculiaridades, gente. Eu gostaria também de ter uma legislação, de ter uma receita, de ter como tem em Guarulhos, mas eu também tenho que considerar a minha situação, né? E isso eu faço questão que o Pedro leve em consideração na hora que nós estivermos fazendo essa composição de índices e tudo, tá certo, gente? Bom, e no mais, agradecer realmente a presença de todos aqui, que cada um abriu mão, né, do seu tempo, e da minha parte eu passo aqui para a prefeita e para o Vicente poder dar continuidade. Muito obrigado a todos, e olha, nós estamos à disposição de vocês aqui. Sintam-se em casa. Discussão muito positiva, e aqui nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas, aos internautas, a Câmara de Vereadores muito bem representada nessa audiência, bem como a nossa prefeita Renata Sene, nosso vice Hildo Guzmão, o engenheiro Pedro Brigardi e também o nosso engenheiro Marco Góes, secretário de Obras.
a todo o corpo técnico da Prefeitura e convidados presentes, o nosso muito obrigado, e aos internautas que também acompanham e aqueles que acompanharão posteriormente esta audiência pública que ficará disponível no YouTube e também no Facebook da Prefeitura de Francisco Morato. Lembrando mais uma vez a todos e todas que o Código de Obras fica disponível de forma presencial para que vocês possam analisar aqui na Secretaria de Obras, no Paço Municipal da Prefeitura de Francisco Morato, e em até 15 dias ele será disponibilizado, como bem lembrou o secretário, em forma de minuta, para que vocês possam acompanhar de maneira online. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Prefeitura de Francisco Morato, desenvolvimento sustentável para você viver melhor.